Nós estamos, né, hoje na segunda mensagem dessa série que Deus tem ministrado no nosso coração, né? A série Catarse, né? Fala sobre essa libertação, esse expurgar, né? De dentro de nós os nossos medos, os nossos temores, para viver uma nova vida, a vida que Deus tem para nós em Cristo Jesus, amém? Então é disso que trata essa série. Não é um tratado sobre psicologia, mas é sim um alerta para a gente tratar, né, nesse mês. Hoje estamos, né, praticamente encerrando aí o mês de setembro, e a gente tem tratado aí, tem falado sobre depressão, sobre suicídio, sobre essas coisas, trazendo resposta na palavra de Deus a esses dilemas que nós enfrentamos, amém? Então, na semana passada, nós ministramos, né? Demos ali abertura, né? E falamos um pouco a respeito da nossa tricotomia, né? Da nossa divisão, corpo, alma e espírito, né? E de como a queda, ou seja, o nosso pecado afetou, né? Ele nos fez cair nesses três níveis, né? No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, né? Então o nosso corpo diz respeito ao nosso físico, a nossa casa, né, terrestre, né? E ali nós estamos sujeitos, sim, irmãos, a doenças físicas, estamos sujeitos, sim, né, a várias questões que diz respeito ao nosso físico, à nossa carne, e também estamos sujeitos a doenças, sim, na nossa alma, nas nossas emoções, né? Temores, rejeição, né? Falta de aceitação, ansiedade, culpa, e assim vários sintomas que a gente tem visto, né, que tem afetado a nossa alma, assim como o nosso espírito, né? A primeira coisa que aconteceu quando houve a queda lá é que o homem, né, ele foi separado de Deus, né? Deus estava todo dia ali habitando com o homem no jardim, e o homem, né, foi separado da presença de Deus, foi expulso do jardim do Éden, né? E na questão do nosso espírito nós ficamos afastados de Deus, mas através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, através da nossa completa redenção, o Senhor nos redimiu por completo, amém? E nós estamos caminhando nessa completa redenção, né, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito que estava longe de Deus, né, sem conexão, sem relacionamento. Agora nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor, amém? Então nós, na primeira ministração, nós falamos basicamente sobre reconhecer, irmãos, que nós temos problemas, reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que nós precisamos sim de um Salvador, que nós precisamos sim de cura para nossa alma, e não estamos imunes, mesmo possuindo a fé, mesmo crendo num Deus vivo e poderoso, nós não estamos imunes a essas doenças da nossa alma, amém? E nós precisamos então, né, ter maneiras de agir. Precisamos então, né, nos conhecer, buscar entender de Deus. E nesse processo Deus tem falado muito. Eu não sei quantos daqui têm recebido ali os devocionais todo dia. Levanta a mão aí, glória a Deus. Nesses devocionais, né, são devocionais mais curtos, só que a gente está ali trabalhando. Deus tem ministrado ali uma sequência, né, de várias coisas que nós precisamos nos atentar para realmente a gente viver esse processo, né, dessa catarse. E a gente tem falado muito, e hoje eu quero pincelar aqui, né, alguma coisa sobre a nossa verdadeira identidade, porque uma das coisas principais nesse processo, uma das grandes angústias que nós sofremos na nossa alma é realmente nós não entendermos verdadeiramente quem somos. E por conta disso, nós passamos por vários problemas, né? Rejeição, comparação, né? Temores, né? Uma falta de aceitação. Então nós precisamos compreender realmente. Primeiro ponto, irmãos, a nossa humanidade, ela foi projetada por Deus. Deus conhece quem nós somos, Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó. Primeira coisa que Deus sabe é que eu e você vamos falhar, vamos errar, amém? E nós precisamos ter essa consciência, porque isso diz respeito à nossa humanidade. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, querido, eu e você
vamos decepcionar a Deus. Digo mais, eu vou decepcionar você. Você vai me decepcionar, porque nós não somos perfeitos. Amém? Mas precisamos entender que quando Deus nos projetou, Deus nos planejou, Ele sabia de tudo, mas Ele nos fez com uma intenção, com um propósito, realmente de vivermos, de alcançarmos, né, essa perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição é viver plenamente o propósito de Deus. Às vezes a gente acha que perfeição é aos olhos dos outros. Hoje, irmãos, a gente tem muitos problemas na nossa alma por expectativas frustradas. Por quê, irmãos? Porque a gente, devido ao avanço aí do conhecimento, da informação, das tecnologias, né, do acesso à informação, hoje você vê, a todo momento você está se comparando. Você vê, né, alguém fazendo determinada coisa e você olha para ele, poxa, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei fazer isso, eu quero fazer isso, e você quer fazer aquilo, você quer dominar aquilo ali, você não consegue, porque você não foi projetado para viver aquilo ali. Mas aquela pessoa, ela está fazendo aquilo ali porque exatamente ela foi projetada para aquilo ali. Aí então você fica frustrado, porque eu não consigo. Por exemplo, eu posso ficar frustrado aqui, eu não consigo cantar tão bonito como a Laura canta aqui, né? Aí eu posso ter minha expectativa frustrada. Meu Deus, por que Deus não me deu uma voz tão bonita como a da Laura? Um exemplo, tá? Estou usando como exemplo, né? Por que eu não aprendi? Por que eu não consigo tocar violão que nem um Rafinha? Por quê? Né? Quando eu entendo a minha verdadeira identidade, quem Deus me chamou para ser, eu não tenho expectativas além das que Deus tem sobre mim. Quantos conseguem compreender isso? Isso é didático, mas é claro, e nós precisamos falar sobre isso, porque Deus nos conhece, né? Deus nos conhece. Salmo 139, Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Antes que a palavra viesse à boca, Ele já sabia de tudo. Ele conhece tudo. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Isso é tremendo demais, amém, irmãos? Isso é poderoso demais, a gente compreender essa verdade. Só que nós também precisamos embarcar e ter esse entendimento, ter esse autoconhecimento, conhecer sobre nós mesmos. Então Deus conhece a nossa humanidade, né? Num dos devocionais eu estava falando, eu e você, né? Um exemplo é como se fôssemos, né, um brinquedo estragado, né? Que não funciona. Ele foi projetado pelo seu fabricante, por aquele que o desenhou, para ser perfeito, para ser funcional, mas ele está estragado, ele não funciona. O brinquedo, ele não pode consertar-se sozinho, ele não consegue se consertar sozinho. Ele precisa voltar para quem o criou, para quem o desenhou, né? Para que então ele possa ter ali as suas peças substituídas, restauradas, e então possa cumprir, né, pelo propósito, por quem desenhou, pelo fabricante que desenhou, projetou aquele brinquedo alcançar. Por que muitas vezes nós nos sentimos frustrados? Porque a gente está tentando fazer coisas, a gente está tentando viver coisas que nós não fomos chamados para viver. Então por isso eu preciso conhecer o que Deus tem para mim, eu preciso ter esse entendimento, amém? E muito do que Deus colocou na sua vida, muito dos que os dons que Deus derramou sobre você, das suas características, das suas peculiaridades, tem a ver com o propósito que Deus tem para você. Por isso que Ele te fez assim, Ele sabe o que está fazendo, amém, irmãos? Amém? Não dá para nós chegarmos, né, nós vermes, criaturas de Deus, né, dizer para o oleiro, né, o barro sendo ali amassado, forjado, sendo feito um vaso, a gente que é o barro, dizer para o oleiro, oleiro, faz diferente aí, faz aqui mais, né, mais magrinho, aqui mais gordinho, aqui mais rechonchudo. Não dá, nós precisamos aceitar, precisamos entender quem Deus nos chamou para ser. Então isso tem a ver com a nossa identidade, amém? Efésios capítulo 2, abra comigo, verso 4, nós vamos ler aqui, Efésios 2, do 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor, amém? Efésios, diz assim, todavia Deus que é rico, 2:4, não 4:2, 2:4.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Esse texto, ele é um pouquinho difícil de entender, mas ele é bem revelador. O Senhor está falando para nós que a misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Exatamente, Deus nos alcançou com misericórdia, porque, lembra que eu falei do brinquedo? Porque o brinquedo não tem condições de se consertar sozinho. E essa é a misericórdia de Deus, que o Pai nos dá uma forma, nos dá um meio de nós nos regenerarmos, de nós nos redimirmos. E foi o que Ele fez com o seu Filho. Isso não é dom de nós, não vem de nós, porque não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação, para alcançar o perdão, para alcançar o conserto que Deus quer fazer em mim. Amém? Não há nada que eu possa fazer. Isso é graça. Ele nos estende a mão, não por obras, para que ninguém se glorie, para que você não chegue e diga para Deus: não, eu fiz porque eu mereci, eu fiz porque, olha, eu jejuo toda noite, pastor, eu oro em línguas, pastor, eu faço isso todo santo dia, eu saio orando de joelho no milho. Não é por obras, ninguém pode se gloriar, nós não podemos nos gloriar de nada, porque não temos mérito algum nisso, é o Senhor. E Ele diz, para que ninguém se glorie, porque nós somos, o verso 10, a criação de Deus, nós somos criados em Deus, realizados em Cristo Jesus. E aqui que está a chave dessa palavra. Deus nos criou, mas a realização da criação de Deus está em Cristo Jesus, ou seja, o modelo, o molde original que Deus projetou para o homem é Cristo. Ele viveu sem erros, ele viveu na perfeição de Deus, ele viveu o amor, ele viveu o perdão, ele viveu a graça de Deus. Cristo não se deixou levar por aquilo que era externo a ele. Amém? É difícil para nós, né? Ouvir o nosso Senhor Jesus na cruz, sendo humilhado, injustiçado, sem ter feito nada, sendo morto numa cruz, sofrendo, olhar para aqueles que o perseguiram, para aqueles que o mataram e dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é viver o amor, isso é viver a palavra. Amém? Jesus, então, Ele é o modelo. Então nós somos realizados em Cristo Jesus, porque Deus já preparou antes de nós obras, as boas obras, né? As obras que nós deveríamos praticar. Então precisamos entender, né? Entender a nossa verdadeira identidade. E aqui a verdadeira identidade, irmãos, não é aquilo que as pessoas pensam sobre nós, não é o que nós pensamos sobre nós. Por isso que nós não podemos usar de comparação, né? Eu acho interessante, você conhece, usando como exemplo aqui, Esaú e Jacó, né? Você conhece a história, né, de Esaú e Jacó, filhos de Abraão, aliás, filhos de Isaac, né, netos de Abraão, filhos de Isaac. O primogênito tinha o poder sobre a herança, e o primogênito, nós sabemos que era Esaú. E Jacó, o nome dele foi dado enganador, suplantador, exatamente porque os dois, né, o Senhor já havia profetizado que duas nações ali estavam no ventre de Raquel, e que eles iriam, né, guerrear entre si. Então quando nasce o primeiro a sair, né, é Esaú, e Jacó está agarrado no calcanhar dele.
Por isso que aquele que agarra o calcanhar é chamado, né, enganador, suplantador. Então já deixou uma marca na vida dele. Essa era a identidade dele. A identidade de Jacó era enganador. E ele engana. Ele né, faz ali uma conversa para que o irmão dele, né, morrendo de fome depois de vir de uma caça, vendesse para ele o direito de primogenitura. E ele vende. Só que no dia da bênção, quando Isaac estava para morrer, já cego, já não enxergava mais, ele chama os filhos, ele diz, olha, eu vou abençoar os meus filhos. Ele chama a esposa e diz, olha, chama lá o Esaú, que é o primeiro, né? Que é o primogênito. Eu vou abençoar ele, eu vou dar ele a minha bênção. O que Raquel faz? Raquel chama então Jacó, que ela gostava mais, a Bíblia deixa isso bem claro. Chama Jacó e faz o seguinte: faz Jacó passar-se por Esaú. E Jacó, diz a Bíblia, que ele era peludo, né? Ele era forte, ele era do campo, né? De estar aí nas coisas, matando bicho e tal, né? Jacó já não, Jacó já era liso, já não tinha pelos, né? Já era de ficar mais em casa, já tinha todas as outras características. Glória a Deus, Deus fez assim cada um. Mas o que Jacó quis fazer? Ele então, né, fez ali a comida que o pai pediu, a mãe ajudou, ele botou pele, né, de um bicho lá para fazer, que eram os pelos do seu irmão, ele impostou a voz, tanto é que Isaac, né? Isaac não, oh meu Deus, tanto é que o pai dele, isso mesmo, Isaac, né? O pai dele não acha meio estranho aquilo ali, mas ele pega e abençoa. O que eu vejo aqui, irmãos? Por que eu estou usando esse exemplo? Estou contando toda essa história para dar esse exemplo. Que Jacó, ele queria tanto a bênção, que ele se fez passar por outra pessoa. Ele queria a bênção. Mas tudo isso já estava determinado por Deus. E às vezes eu e você somos assim. A gente quer viver a pele de outra pessoa. A gente quer viver na vida de outra pessoa. E a gente quer adquirir as características dela, né? A gente bota uma pele ali, a gente imposta a voz, a gente faz de um jeito. Mas sabe quando Jacó foi abençoado de fato por Deus? Não foi ali. Foi um dia quando ele encontrou o próprio Senhor, o anjo do Senhor. E ele começou a guerrear com o anjo do Senhor. Ele falou, não, você não vai embora daqui sem tu me dar a minha bênção. Naquele momento, Jacó teve a sua identidade restaurada por Deus. Porque quando o anjo estava lutando contra ele e não conseguia prevalecer, o anjo pergunta, quem você é? Ele diz, eu sou Jacó. Ele assume a sua verdadeira identidade. Eu sou enganador. Eu não sou meu irmão Esaú, não. Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou falho. Eu tenho problema. Anjo de Deus, me ajuda aqui. Falou, é? Então você não vai mais se chamar Jacó, porque lutaste com Deus e prevaleceste. O seu nome agora vai ser Israel. Eu vou restaurar a sua verdadeira identidade. Sabe, querido, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer nesse processo de libertação. É entender a nossa verdadeira identidade. Eu falava ali nos devocionais, usei o exemplo também, né, de Saul e Davi. Quando Davi vai guerrear contra o filisteu, contra o gigante filisteu, Golias, nós sabemos, né? Ele decide então, quem é esse incircunciso aí para afrontar o Deus vivo? Então eu vou guerrear com ele. Aí foi o único que se candidatou. Ele chegou lá na presença de Saul, Saul olhou para ele, franzininho, baixinho, falou, não, você não vai desse jeito não, pega aqui a minha armadura, pega aqui a minha túnica, a minha armadura, a minha espada e vai. E ele colocou em cima de Davi, mas não deu certo, Davi não conseguia nem se mexer. Queridos, não dá para a gente usar a armadura do outro. Não dá para a gente querer ser o outro. Não dá, Deus nos chamou para ser nós mesmos. O que Davi fez? Ele tirou aquela armadura. Ele falou, não, eu vou naquilo que eu confio. Eu vou naquilo que eu sei. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, pegou a sua funda e foi em nome do Senhor dos Exércitos e pá, derrubou o inimigo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Era quem ele era. Eu e você precisamos entender a chave para nós crescermos para esse processo de libertação, né? Exatamente compreender a nossa verdadeira identidade. Amém? A armadura de Saul não cabe em Davi.
Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele tem um plano, Ele tem um desejo para todos nós. Aleluia. Então, precisamos compreender isso, né? Essa chave aí, para nós entendermos a nossa verdadeira identidade. Mas eu quero caminhar aqui. Meu Deus do céu, as horas voam, né? Eu quero caminhar aqui. Outra coisa que frustra a nós, e nós precisamos crescer nesse entendimento, é exatamente acreditar, né, nas mentiras que dizem ao nosso respeito. Eu falava aqui, irmãos, eu dei o testemunho aqui na semana passada, né, desse processo na minha vida, de um tempo de pausa que eu me retirei, e como Deus falou no meu coração. Mas eu tive que parar porque eu estava num estágio muito ruim, um estágio que eu já não mais me reconhecia, um estágio em que eu estava muito oprimido, muito deprimido, porque eu fui acreditando em mentiras que diziam sobre mim. Eu fui acreditando em coisas que não eram verdade. E muitas vezes nós queremos acreditar em coisas que não são verdades, porque é o que nós queremos, é o que nós buscamos, é o que nós almejamos. Mas nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é muito melhor, amém? É muito melhor, e que nós precisamos ser, de fato, nós mesmos. Então existe essa cura, e eu preciso cuidar para não aceitar no meu coração essas mentiras. E como eu falava sobre as expectativas frustradas. Exatamente, você coloca, né, uma expectativa tão alta sobre si mesmo, que você nunca vai alcançar, e não alcança mesmo, e é onde você se frustra, e é onde a sua alma é contaminada, e é onde a sua alma começa a declinar. Então eu queria falar um pouquinho, né, sobre a alma, né? Semana passada nós falamos que nós precisamos reconhecer, né, reconhecer que nós precisamos de ajuda, reconhecer que precisamos de um Deus todo-poderoso. E Deus já estava ministrando aqui nos louvores, né, sobre cura. Deus já estava ministrando aqui no nosso coração o que Ele quer fazer nessa noite, e eu creio poderosamente no que Ele quer fazer. Ele quer curar o nosso coração, amém? E eu quero, então, no texto de hoje, que nós vamos abrir o Salmo, né, de Números 42, Salmo 42, Salmo 42. Esse texto aqui é poderoso, né? É uma canção, né? Um poema dos coraitas. Vamos ler? Salmo 42. Diz assim, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu amor fiel, amor de dia, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim?
ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Queridos, essa palavra, esse cântico, essa poesia, ela revela muito da alma humana, da tristeza humana. O escritor aqui dos Salmos, os coraitas, né? Ele chega a falar que o seu desejo, a sua aflição por Deus é tão grande como a corça, né? Anseia pelas águas, assim a alma dele anseia por Deus. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Irmãos, tem coisas, né? Nós estamos tratando nessa série aí sobre a questão da nossa alma. Tem coisas da nossa alma humana, irmãos, que ela é insaciável. E nós não vamos encontrar respostas, né? Nós não vamos encontrar a resposta dentro de nós, nós não vamos encontrar a resposta no que está aí fora, nós só vamos encontrar a resposta em Deus. A aflição, né, que esse homem aqui escreveu, ele diz: por que estás assim tão triste, a minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Aqui nós percebemos a ferida que está na alma, né, do salmista. E ele ora entregando tudo para Deus, ele abre o coração para Deus e ele entrega, ele diz, né, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Põe a sua esperança em Deus. Uma vez eu ministrei aqui na igreja uma palavra, né, sobre a alma, e eu falei exatamente de que nós devemos dar ordem à nossa alma. Nós devemos dar ordem pela palavra de Deus de como ela deve se comportar, porque a alma humana, irmãos, ela é enganosa. Às vezes a gente julga os outros, às vezes a gente pensa coisas, né, que não existem e nós ficamos afligindo a nossa alma. E nós precisamos dizer: alma minha, louve ao Senhor, ponha a sua esperança em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Amém? A nossa alma tem cura sim, irmãos, tem jeito sim, quando nós entregamos ao Senhor. Amém? Quando nós colocamos Ele, diante dEle, todas as situações, e quando nós louvamos a Ele por todas as situações, né? No verso 4 e 5, ele diz: quando me lembro dessas coisas, né, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e ações de graça. Entre a multidão festejava. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Nós precisamos louvar a Deus, né? O presbítero Dalton estava ministrando aqui na abertura. Nós precisamos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, seja no meio da tempestade, né? Seja no meio do vale, seja no monte alto. Nós precisamos louvar a Deus, porque Ele tem resposta para nós, irmãos. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele tem o desenho original sobre nós. Então todas as respostas nós vamos encontrar no Senhor. Nós não vamos encontrar, né, e até são boas, né? Talvez as opiniões das pessoas são boas, talvez as terapias que tem aí são boas, vão auxiliar, vão ajudar, mas a resposta, né, para nossa verdadeira, né, para nossa verdadeira libertação vai estar em Deus. Amém? Ponha a sua esperança em Deus. Nós devemos esperar por Deus, pois ainda o louvarei, né? Não há salvação, irmãos, em nenhum outro, a não ser no nosso Senhor. Então nós precisamos confiar de todo o nosso coração nele. O verso 11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar de todo o coração, entregar tudo, né? Nesse processo em que a gente vai nos conhecendo, onde a gente vai entendendo, né, de fato, o que Deus tem para nós.
Ele quer nos dar uma alma que o glorifica, uma alma totalmente rendida a Ele, que rende graças a Ele, amém, querido? Glória a Deus por essa palavra. A nossa alma, ela foi feita, foi projetada por Deus, e muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes a gente, né, a gente falava essa semana, acho que com os irmãos aqui, né, com o presbítero Jorge, eu me lembro que estava aqui, o presbítero Jackson. Nós estávamos falando sobre o nível, o volume de informação que a gente lida, né, todos os dias. A gente lida com tanta coisa todos os dias, com informação, uma mensagem de um, uma mensagem de outro, e coisa que você tem que fazer todo dia. E às vezes, irmãos, às vezes a nossa mente fica toda bagunçada, porque a gente não sabe priorizar o que é importante. A gente deixa de fazer o que é prioritário e a gente faz coisas secundárias. Uma das características, né, da depressão é exatamente você ficar postergando as coisas, protelando. É exatamente você não conseguir decidir as coisas. É exatamente você, né, deixar de fazer aquilo que você tem que fazer e fazer outras coisas secundárias. Às vezes a gente não consegue, a nossa mente não consegue, né, colocar em ordem aquilo que realmente nós devemos fazer. E por isso que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo na nossa vida, amém? Por isso que a palavra de Deus, ela é o nosso manual do fabricante. E quando tiver alguma coisa estragada, errada em você, nós precisamos voltar para ela. O salmista sabia que ele podia colocar a sua esperança em Deus. Porque como ele se alegrava, né, com a multidão em festa, naquela procissão, louvando na casa de Deus, e ele estava afastado disso, né? O cântico aqui, o poema dos coraitas, exatamente nesse contexto, né, nesse contexto do exílio do povo de Israel. O povo de Israel estava exilado numa outra nação, não podia mais ir em procissão, em festa à casa do Senhor, por isso que ansiava, tinha desejo pela casa de Deus. Tinha desejo por estar com o Senhor. Querido, interessante, né? A forma deles buscar o seu Deus, como o Espírito Santo de Deus ainda não era derramado sob medida, a forma deles ter um contato, um relacionamento com Deus era no templo, né? Era no templo, era nas sinagogas, né? Nas sinagogas tinha lá os livros da lei, e no templo, né? No templo ali eram oferecidos sacrifícios, ali, né, era ensinado ao povo. E a forma, né, que eles tinham de adoração a Deus era no seu santo templo. Nós já vivemos hoje numa outra realidade, em que Deus já se derramou o seu Espírito sobre toda a carne, amém? E nós já temos livre acesso ao Pai. Qualquer momento eu e você podemos clamar, qualquer momento eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. E Deus cura minha alma, Deus tira-me dessa situação, Deus, Tu és o meu socorro, Tu és a minha rocha. Eu e você temos esse privilégio, essa autoridade diante de Deus, amém? Mas só que muitas vezes nós estamos cansados. E eu quero encerrar aqui, para a gente caminhar. O último texto que eu quero ler é Mateus 11, verso 28, em que Jesus ele começa no capítulo 11, né, contando a situação de João Batista. Depois ele denuncia, né, as cidades ali que não se arrependeram, né, Corazim, Betsaida, dos milagres que foram realizados. E muitas pessoas não deram valor para a mensagem de Cristo, muitos não deram valor para os seus milagres. E ele começa a se dirigir àqueles que estão ali, aos discípulos que estão próximo dele. E ele começa a ver que Deus não revelou todas as coisas para os sábios, né, para os cultos, mas ele revelou para os pequeninos. E tudo que o Pai entregou, né, para Deus, entregou em Cristo, né? Conhece, né? Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E Cristo então se revela e ele faz um convite para nós. No verso 28,
bem conhecido esse texto, Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus estava falando isso daqui, queridos, porque não é porque ele vinha trazer um ensino novo. Nós sabemos que os fariseus do tempo de Jesus, eles oprimiam as pessoas com a lei, com lei em todas as coisas, oprimiam as pessoas com fardos pesados, inatingíveis. Hoje nós vivemos numa sociedade, irmãos, que realmente coloca fardos sobre nós inatingíveis. Uma sociedade que é preconceituosa, que nos rotula. Se você é alto, se você é gordo, se você é baixo, se você é pequeno, se você é feio, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo. Uma sociedade que impõe fardos nas pessoas que você tem que alcançar. Você olha, e às vezes exatamente quando eu falo sobre isso, é exatamente isso que eu falo sobre a comparação. Às vezes você olha, né? Você olha as mulheres aqui, né? As mulheres aqui que sabem que tem um certo padrão de beleza, né? E às vezes você trabalha ali fora, faz de tudo para você ter um dinheirinho no final do mês para comprar, né? A irmã aqui vai brigar comigo, para comprar aquele creme que aquela atriz usa, aquele perfume, para você ter aquela base, aquela maquiagem, para você alcançar aquele corpo, ou então para fazer aquele lifting, aquela plástica, ou fazer aquela, como é que chama? Faz aqui na barriga? A lipoaspiração, porque existe um padrão de beleza que você quer se enquadrar, e aquilo é um fardo terrível para você, porque você luta contra aquilo. Então quando você se sente um pouquinho gordinha, né, você está fora do padrão, você já não se ama. Você se olha no espelho, e aí a sua alma começa a ser contaminada. E a sua alma começa a dizer para você uma outra coisa que você não é. Quantos estão entendendo aqui? Que a sociedade colocou para nós fardos inatingíveis. Às vezes nós, aí eu estou falando das mulheres, agora nós, pai de família, homens, às vezes a gente olha para aquele vizinho, né, tem aquele carro, tem aquela casa, tem aquela empresa. Eu falei, poxa, mas por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo dar para os meus filhos? Né? Por que eu não consigo dar para eles aquele carrinho, aquele boneco, aquele tênis, aquela calça, aquela viagem, aquela coisa. E nós vamos tentando alcançar um padrão inatingível, que nós não fomos desenhados para aquilo ali. Então a nossa alma começa a nos deixar frustrada. Um paralelo aqui de Jesus e aquele tempo, as pessoas queriam buscar a fé, queriam buscar a sua espiritualidade com Deus, mas era quase impossível. Era quase impossível cumprir todos aqueles requisitos, aqueles ornamentos da lei. E não era só a lei de Deus, tinha muitas outras leis que eles criavam, que eles interpretavam, os fariseus. Mas aí quando Jesus chega, Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Criador, Ele é o próprio que nos conhece, que nos formou. Ele diz, olha, a vocês pequeninos, a vocês que não foi confiado, a vocês que não conseguiram ter acesso à Torá, às Escrituras, vocês que não conseguiram chegar, porque os fariseus impediram vocês, a estes pequeninos eu vou me revelar. Venham a mim. Aprendam de mim, tomai sobre mim o meu jugo e o meu fardo que ele é leve, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Querido, existe um descanso para a alma, e esse descanso está em Deus, está na fé, está no relacionamento com Deus. Quando eu e você entendemos isso, quando eu e você entendemos que quem nós somos importa para Deus. Isaías 42, você conhece? Amém? Isaías 42. E aqui eu encerro com esse texto. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu
Espírito. Amém? Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele diz assim: eu, o Senhor, chamei-te pelo teu nome. Né? 43, mas agora, perdão irmãos, não é 42, 43, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você, através do fogo, você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Verso 4, você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Verso 5, não tenha medo, pois eu estou com você. O nosso Deus que nos criou diz para nós não temermos, porque Ele está conosco. O presbítero Dalton, ele falava aqui na abertura, né? Deus é Deus conosco, mesmo na tempestade Ele continua sendo Deus. Mesmo Deus não vai mudar as situações ao nosso bel prazer, mas nas situações nós vamos passar juntamente com Ele, amém? Existe uma cura, existe um descanso para as nossas almas nesse dia. Eu queria que você colocasse de pé, que nós orássemos agora. Eu queria que nós intercedêssemos agora. Se você quiser orar, você pode orar por você mesmo. Mas talvez você está bem. Talvez você já compreendeu essa palavra. Mas talvez o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de alguém que precisa da tua oração. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguém que está enfrentando essas lutas. E talvez essa palavra que Deus tem ministrado no seu coração é para que você seja um canal de bênção, para que você seja um propagador dessa palavra, para que você seja um restaurador de brechas, para que você seja alguém que vai dar um suporte, um consolo para outra pessoa. Talvez é para você, mas talvez Deus vai usar você como consolo. Eu estou aqui me colocando à disposição para abrir o coração daquilo que Deus fez em mim e compartilhar com você. Pode ser com você da mesma forma, amém? Ele nos chamou, Ele nos criou, Ele nos resgatou e Ele nos ama, isso basta, amém? E fecha os seus olhos aí, vamos orar. Se você quiser pode pôr a mão sobre o seu coração, mas se você lembrar de alguém, comece a orar, levante a sua voz e interceder aí agora, amém? Paizinho amado, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, nessa noite. Nós cremos que a cura para nossas almas, porque o Senhor nos chamou, o Senhor se importa conosco, e o Senhor nos chama, Pai, para vir até Ti, ó Deus, tomar o Teu fardo, tomar, Senhor, o Teu jugo que é suave, para que nós cansemos e encontramos, Senhor, descanso para as nossas almas. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem descanso para nós nessa noite, eu creio que o Senhor tem cura para nós nessa noite, eu creio, Jesus, pelo Teu poder, que o Espírito Santo de poder vai ser derramado sobre nós nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos fortalecer, ó Deus, nessa noite. Pai, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, enfermos na sua alma, ó Deus, que tem pensamentos, Senhor, suicidas, que tem, Senhor, pensamentos, Senhor, depressivos, Senhor, que não se aceitam, que não se amam, que não se conhecem, que não se compreendem. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai libertando agora, traz, Senhor, a revelação, o entendimento da Tua palavra, Senhor, traz, Senhor, ali a cura que só Tu podes dar, que só Tu podes fazer. Jesus, opera em nós e opera através de nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Vem, Senhor, com o Teu vento de poder, como nós cantamos aqui, Senhor, e faz o Teu querer sobre as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Vem, Senhor, como um vendaval, vem, Senhor, como
sobrenatural e que nós venhamos a entender, Senhor, e ter a consciência que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos, Senhor, ser restaurado, e nós conhecemos alguém que pode nos restaurar, e nós conhecemos uma fé, uma palavra, uma vida em abundância que o Senhor tem para nós. Pai, cura-nos com teu amor, cura-nos, Senhor, na nossa verdadeira identidade, para que nós possamos, Senhor, desejar ser quem realmente o Senhor nos chamou, e não querer ser mais ninguém, além de quem o Senhor nos chamou, além de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, que toda comparação, ó Deus, caia por terra, seja frustrada, Senhor, que todas as expectativas humanas caiam por terra, Senhor, para que nós venhamos a viver realmente os teus planos, realmente os teus propósitos em nossa vida. Espírito Santo de Deus, vai agindo, vai curando aonde essa mensagem chegar, aonde o Senhor estiverem nos ouvindo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ir quebrantando e reanimando e renovando em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos. Assim nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. A oração de um servo de Deus, ela é muito poderosa e eficaz. Por isso nós oramos, por isso nós declaramos a palavra de Deus. Amém, queridos. Amém. Hoje é o que Deus queria ministrar no nosso coração. Mas lembre-se, nós estamos numa construção. Não é numa noite, não é só no momento. É num caminhar, é numa construção.